O berço da civilização é um mito? A invenção moderna da antiguidade clássica. A expressão é poderosa, quase incontestável. Grécia e Roma como berço da civilização ocidental. Ela aparece em livros didáticos, discursos políticos, museus, universidades, documentários. Evoca mármore branco, filósofos sob o céu azul do Mediterrâneo, o Senado romano decidindo os destinos do mundo. Mas toda metáfora de origem carrega uma escolha. E toda escolha carrega exclusões. Chamar a Grécia e Roma de berço não é apenas descrever um passado. É organizar uma narrativa sobre quem somos. E é justamente aí que a história se encontra com a sociologia. O berço da civilização é tanto um fato histórico quanto uma construção cultural moderna. A razão mais comum para essa designação parece clara. A Grécia e a Roma antiga lançaram fundamentos culturais, políticos, filosóficos e artísticos que moldaram profundamente a sociedade e as instituições do mundo ocidental moderno. Esse período, frequentemente chamado de Antiguidade Clássica, estabeleceu padrões que foram preservados, adaptados e transmitidos ao longo dos séculos. Democracia, filosofia racional, ciência sistemática, teatro, direito codificado, arquitetura monumental. Tudo isso encontra na experiência. A Grécia Antiga ocupa o centro dessa narrativa. Atenas é celebrada como o local onde o conceito de governo do povo ganhou forma concreta. A democracia ateniense estava longe de ser universal. Excluía mulheres, estrangeiros e escravizados. Mas estabeleceu uma ideia radical. A legitimidade política poderia emanar do corpo cívico, e não de uma autoridade divina ou hereditária. Mesmo os críticos da democracia, como Platão, contribuíram para que o debate político se tornasse reflexão teórica sistemática. Na filosofia, Sócrates inaugurou uma prática de questionamento que valorizava o exame racional da vida. Platão construiu sistemas metafísicos que atravessaram séculos. Aristóteles organizou a lógica, a ética, a política e a investigação da natureza de modo tão estruturado que sua influência dominou a escolástica medieval e permaneceu viva até o início da modernidade. Mesmo filósofos como Descartes, Spinoza e Leibniz escreveram, em diálogo direto ou indireto com problemas formulados na Grécia Antiga. A própria estrutura axiomática da ética de Spinoza ecoa a geometria de Euclides. Nas ciências e humanidades, a marca grega também é profunda. A matemática de Pitágoras e Euclides, a medicina de Hipócrates, a história de Heródoto e Tucídides, a física e a engenharia de Arquimedes, a sistematização do conhecimento natural em Aristóteles. Tudo isso formou um repertório conceitual que o Ocidente herdou. A literatura ocidental tem suas raízes nos épicos de Homero. A tragédia e a comédia nasceram nos festivais dionisíacos e ainda estruturam o drama moderno. Até a terminologia científica contemporânea é repleta de palavras gregas. Roma, por sua vez, desempenhou papel diferente, mas igualmente decisivo. Se a Grécia elaborou categorias intelectuais, Roma construiu instituições duráveis. O direito romano tornou-se base de muitos sistemas jurídicos ocidentais modernos, especialmente na tradição do direito civil. A ideia de cidadania, a codificação da lei, a organização administrativa de territórios extensos, tudo isso foi desenvolvido e aperfeiçoado pelo poder romano. No campo material, a engenharia romana transformou o espaço urbano. Estradas, aquedutos, arcos, pontes, concreto. A organização política romana, da república ao império, forneceu modelos que inspiraram desde pensadores renascentistas até arquitetos das constituições modernas. O latim tornou-se língua da igreja, da ciência e da diplomacia por séculos, e dele derivam as línguas românicas e o alfabeto latino que domina o Ocidente. A fusão greco-romana consolidou-se quando Roma conquistou militarmente a Grécia, mas foi culturalmente conquistada por ela. A elite romana estudava a filosofia grega, copiava esculturas gregas,
reescrevia mitos gregos. Criou-se uma base cultural unificada que se difundiu por todo o Mediterrâneo e, posteriormente, pela Europa. Séculos depois, no Renascimento, artistas e intelectuais europeus redescobriram e idealizaram esse passado clássico, transformando-o em símbolo de identidade e superioridade cultural. Mas é precisamente aqui que a narrativa se torna mais complexa. Se entendermos civilização em termos arqueológicos, agricultura, cidades, escrita, ela começou muito antes da Grécia. A Revolução Neolítica teve origem no Crescente Fértil, envolvendo Mesopotâmia, Levante e Egito. A agricultura se espalhou gradualmente para a Europa, inclusive através da Grécia. Nesse sentido, a Grécia foi uma ponte de difusão, não o ponto inaugural da civilização humana. Além disso, a própria cultura grega clássica foi profundamente influenciada pelo Oriente Próximo. O alfabeto grego deriva do fenício. Muitos conhecimentos matemáticos e astronômicos foram herdados do Egito e da Mesopotâmia. Ideias políticas semelhantes à república existiam em cidades fenícias e em Cartago antes da consolidação da República Romana. No Antigo Oriente Próximo, cidades-estado já experimentavam formas de governo coletivo quando partes da Grécia ainda viviam sob monarquias. Portanto, a genialidade grega não consistiu em criar do nada, mas em reorganizar, sistematizar e universalizar saberes diversos. O que chamamos de clássico é resultado de intercâmbios intensos no Mediterrâneo Antigo. Outro elemento fundamental da cultura europeia, o cristianismo, também não é simplesmente continuidade direta da tradição hebraica isolada. Ele se desenvolveu em ambiente helenístico. São Paulo citou poetas gregos em Atenas. A teologia cristã utilizou categorias filosóficas gregas para formular suas doutrinas. Ideias como imortalidade da alma, julgamento final e vida eterna foram moldadas em diálogo com correntes helenísticas, inclusive o platonismo e o estoicismo. Um famoso discurso político do século XX sintetizou essa herança ao afirmar que o Ocidente se apoia em 3 colinas: Atenas, Jerusalém e Roma. O que se percebe, então, não é uma origem pura, mas uma síntese. O problema sociológico surge quando essa síntese é transformada em exclusividade. A ideia de Grécia e Roma como berço da civilização foi consolidada, sobretudo entre os séculos XV e XIX. O Renascimento reinterpretou a antiguidade como ancestral, direta da Europa. O Iluminismo canonizou a razão grega como origem da modernidade. No contexto do colonialismo europeu, essa genealogia foi mobilizada para sustentar narrativas de superioridade cultural. Ao reivindicar Atenas e Roma como ponto de origem, a Europa moderna reivindicava também legitimidade histórica e civilizatória. O berço tornava-se argumento simbólico de poder. Isso não significa negar a profunda influência greco-romana. A civilização europeia moderna é, de fato, mais semelhante à Grécia e Roma antigas do que às tribos celtas, germânicas ou itálicas pré-históricas. Seus sistemas políticos, jurídicos e intelectuais dialogam diretamente com Aristóteles, Cícero e Políbio. Sua arquitetura neoclássica replica templos antigos. Sua filosofia moderna responde a debates iniciados há mais de 2 milênios. Mas reconhecer continuidade não é o mesmo que afirmar origem absoluta.